Amado e querido Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo, para que entreguemos a Tua palavra nesta manhã de domingo, segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações e abençoa-nos, ó Pai. Abençoa a celebração da ceia, abençoa todos aqueles, Senhor, que estão presentes e os que estão participando através, Senhor, da live, que a presença do Senhor Jesus Cristo se manifeste em cada vida e para cada vida, que a obra do Senhor seja plenamente realizada. É o que nós pedimos, com perdão dos nossos pecados, e desde já agradecemos ao Senhor por tudo. No nome de Jesus, amém e amém. Nesta vida nós temos inúmeros desafios, inúmeros problemas e dificuldades. E muitas vezes, diante dos problemas, nós nos sentimos pequenos. Às vezes, nos sentimos completamente incapazes diante da dificuldade que se apresenta a nós. Mas eu quero dizer uma coisa, que depois de vencidos os problemas, tudo que eles terão feito em nossa vida é nos tornar ainda maiores do que éramos. Por isto Deus permite que tais dificuldades aconteçam na nossa vida, que tais problemas cheguem ao nosso viver. Mas, como diz o salmista, e pede ao Senhor, põe guarda, Senhor, a minha boca. Porque o grande perigo é quando nós proferimos as palavras. A Bíblia diz: a vida e a morte estão na boca. Está naquilo que falamos, naquilo que proferimos. Nunca podemos nos esquecer do que disse Jesus Cristo. Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca que contamina o homem. De modo que temos que tomar muito cuidado com o que estamos falando. E obedecer à ordenança bíblica que nos diz: saia da sua boca unicamente o que for bom para edificação de outros e para edificação de nós mesmos. Põe guarda a minha boca, Senhor. De maneira que, se a boca fala do que está cheio o coração, temos que trazer ao coração aquilo que deve transbordar do nosso coração para se manifestar pelos nossos lábios. E a Bíblia diz: quero trazer ao meu coração aquilo que me traz a esperança. De modo que nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude hoje aqui, para que possamos realmente trazer pela pregação da palavra, como diz, a fé, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E Paulo então diz: como crerão se não houver quem fale, se não houver quem pregue? Nós precisamos, de fato, ter plenitude de fé em nossos corações, para que palavras de fé que produzam fé naqueles que nos ouvem possam
por essa mesma fé, trazer à existência o que não existe. De modo que hoje, é o que nós oramos ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus traga, mas traga a criação, que por meio da fé venha trazer à existência o que não existe. Não se preocupe neste momento com o que você não tem. Não se preocupe neste momento com o que você não é, porque pela fé será trazida à existência o que você não é e será trazido à existência o que você não tem, porque Ele é quem opera tudo em todos, e a Ele seja glória pelos séculos dos séculos. Amém? De modo que eu te convidaria a abrir a sua Bíblia num texto muito, mas muito importante. Existem alguns trechos nas Sagradas Escrituras que são essencialmente importantes para que possamos viver um evangelho verdadeiro e ter uma fé genuína. E esse é um deles. E você, eu sei, está curioso para saber que texto é esse que eu estou dizendo. Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, e no versículo de número 36. Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esta palavra do apóstolo Paulo, essa palavra extraordinária do apóstolo Paulo, que não pode ter vindo de outra maneira, senão inspirada pelo Espírito Santo, deve ser um daqueles versículos que temos guardados em nosso coração, em nosso entendimento, trazendo sempre à memória, sempre nos lembrando porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É uma proclamação, é um louvor, é uma oração, é um doutrinamento, tudo ao mesmo tempo. Palavras tão simples, mas tão profundas na soberania, na autoridade, no poder de Deus em nossas vidas. E se vivermos essa palavra, se vivermos plenamente essa palavra, não haverá limites para o que possamos fazer, para o que possamos receber da parte do Senhor, crendo que é dele, crendo que é por meio dele, crendo que é para ele, e por isto toda glória seja dada eternamente a ele. Amém. Nós temos que ver que aqui há fonte, aqui há um meio e aqui há um fim. Aqui há uma fonte, a fonte é em Deus. Aqui há um meio, o meio
é por meio de Deus. Aqui há um fim. O fim é para Deus. Sem Ele, Jesus mesmo nos mostrou que sem Ele nada podemos fazer. Se queremos realizar alguma coisa, se queremos fazer uma verdadeira obra do Evangelho, do Reino de Deus, neste mundo, nesta terra, nós temos que compreender que sem Ele nós não podemos fazer nada, mas nele, no Senhor, nós podemos todas as coisas. Nós podemos suportar todas as coisas. E se tivermos fé, nada nos será impossível. Suportando e realizando. Realizando e suportando. Essas duas coisas são importantíssimas, porque há muita gente que suporta e nada faz. Há muita gente que faz e nada suporta. É necessário que tanto façamos quanto venhamos a suportar. Venhamos a suportar todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando disse, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não estava falando de realização, não querendo de forma alguma anular ou dizer que aqueles que pregam, e nós, vez ou outra, também falamos, posso todas as coisas, posso realizar todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, mas a ênfase principal do texto, quando o apóstolo Paulo o escreveu, ele estava falando dos sofrimentos, ele estava falando das angústias, ele estava falando das adversidades, ele estava falando dos problemas, de maneira que o sentido mais primário, mais certo do texto em si é: eu posso suportar tudo em Cristo Jesus. Infelizmente, nós temos tido um evangelho muito pregado, e isto não é um erro, mas muito pregado tão somente na área da realização, porque podemos fazer, porque podemos ter, porque podemos isto, podemos aquilo, sempre o poder no sentido de fazer, mas nós temos que ter um evangelho igualmente nos suportar. Cristo fez tantos milagres, que se eles fossem escritos, como diz a palavra, não caberiam em todos os livros deste mundo. Mas ele não apenas fez, Cristo suportou. E a vitória em nossa vida e a salvação em nossa vida foi porque Ele fez e foi porque Ele suportou. E a Bíblia diz que Ele suportou a ignomínia dos homens, que Ele suportou ser crucificado, que Ele suportou todas essas coisas por amor a nós. Nós temos que, tanto quanto fazer, suportar, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E se tivermos fé, nada nos será impossível. Esse sentido de fazer e de suportar nos torna pessoas resilientes, nos torna pessoas fortes, nos capacita a sermos verdadeiras testemunhas do Senhor. A palavra testemunha, que diz que Ele nos daria poder para sermos suas testemunhas, é a palavra mártir, que é testemunhar com fidelidade, e com fidelidade até ao custo da própria vida. Isto é o que Deus nos capacita. Esta é a verdadeira realidade do poder de Deus na nossa vida, não apenas para fazer, mas para suportar. Mártir não é aquele apenas que faz, mas aquele que suporta.
Aliás, para mim, o martírio está muito mais ligado ao suportar do que ao fazer. E, às vezes, a maior evidência de que somos não apenas homens e mulheres de Deus, mas heróis da fé, é como Moisés. E Moisés é citado como um herói da fé, não apenas, e não lançando fora tudo o que Moisés fez. Ele fendeu a rocha deu água. Ele conduziu o povo no deserto. Isso é algo extraordinário. Ele recebeu a lei e entregou ao povo e legou a todos nós. Ele foi chamado por Deus na sarça ardente. Ele voltou ao Egito. Ele libertou o povo de Israel. Ele abriu o mar vermelho. Tudo isso pelo poder de Deus. Mas a Bíblia diz que ele permaneceu firme como aquele que vê, aquele que é invisível. E diz que ele preferiu o opróbrio de Cristo a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Eu perguntaria a você, é tão somente pelo que ele fez ou pelo que ele suportou? Pelo que Moisés suportou? Porque deixe-me dizer uma coisa, se não fosse um herói da fé, não suportaria. Não suportaria. Nós temos que ter essa confiança na origem, no meio e no fim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Cumprimento e realização. O cumprimento e a realização estão tanto no Senhor, como a origem de todas as coisas está no Senhor. Ai de nós, diz a palavra, se não for o Senhor. Ai de mim, ai de cada um de nós, se não for o Senhor. Hoje as igrejas, até mesmo as mais bem-sucedidas aos olhos dos homens, elas estão baseadas em números, muitas vezes em estratégias. Eu volto a dizer, não estou querendo desprezar qualquer uma dessas coisas. A Bíblia diz, qual aquele que antes de construir uma torre não se senta e planeja? Eu não estou dizendo que planejamento não é importante, que estratégia não é importante, que métodos não são importantes, mas deixe-me dizer uma coisa, a pesca maravilhosa só é possível porque nós obedecemos aquele que está no barco conosco. A pesca maravilhosa, o segredo dela não está no barco, o segredo dela não está na rede, o segredo dela não está no lugar, o segredo dela não está nos pescadores. A pesca maravilhosa, o segredo dela está na obediência. Obediência àquele que está no barco, a saber, Jesus Cristo. Para que joguemos a nossa rede do lado que ele disse que é para jogar, no lugar que ele disse que é para jogar, na hora que ele disse que é para jogar. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós fazemos, a consequência é o milagre, a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa não depende de Pedro,
da capacidade como pescador que Pedro possuía. Não estou julgando a capacidade do pescador, muito menos do pregador. Não depende do barco. Não estou julgando a capacidade do barco. Não estou julgando a capacidade de cada ministério. Não depende da capacidade das redes. Não estou julgando as estratégias, não estou julgando a forma, a metodologia, as redes, aquilo com que enredamos, alcançamos. E não depende do lugar. Hoje se fala tanto do lugar, o lugar estratégico, o lugar perfeito. Não depende nem mesmo da hora. Um momento chegará, a hora certa. A hora certa, eu não digo que não haja hora oportuna e que não existe lugar conveniente. Mas eu estou falando de um milagre. Eu estou falando do maior milagre que existe. E eu não me refiro a pescar peixes, porque segue-me e eu te farei pescador de homens. A grande palavra é pescar homens. A grande palavra é salvar vidas. E nós temos que nos tornar um ministério cada vez mais preocupado com isso. Meus irmãos, eu quero ganhar tantos peixes, tantos homens, que tem que chamar outros barcos, para encher outros barcos. Porque se nós só enchermos a nossa embarcação, sabe o que acontecerá? Nós iremos a pique. Nós afundaremos. Porque não suportaremos o tamanho da pesca que Deus tem para nós. A pesca que Deus tem para nós não pode ser exclusivamente para nós. A pesca que Deus tem para nós tem que ser tão abundante, tão extraordinária, tão miraculosa, que seja pesca para todos. Para todos. Imagine ganhar almas numa intensidade tão grande que enchamos todas as igrejas ao nosso redor, que digamos o seguinte: eu preciso de ajuda, eu preciso que almas sejam cuidadas. Eles estão sendo salvos mais do que eu posso pastoreá-los. Este tem que ser o nosso alvo. Este tem que ser o nosso alvo. Mas, pastor, apenas vamos abrir novas igrejas. Tudo isto é bom, tudo isto é correto, mas tudo isso é limitado. E se eu limito a bênção de Deus apenas à capacidade que eu tenho de retê-la, eu não tenho a plenitude da bênção. Porque a bênção tem que ser maior que a nossa capacidade. A bênção tem que ser tão grande, porque a Bíblia diz: boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Transbordante. Essa tem que ser a bênção. Que o Senhor nos traga recursos, que nós tenhamos tantos recursos que não tenhamos falta de nada, que nós tenhamos tantos recursos que possamos ter a compra de um templo próprio, isto e aquilo, tudo. Eu não quero ter recursos apenas para ter para nós, eu quero ter recursos tão abundantes que possamos ter para outros, possamos ter para todos. Possamos abençoar A, B, C, ministérios diversos, porque esta é a vontade de Deus, que falemos, como disse Paulo, a respeito da revelação que tinha recebido, o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Que não sejamos aqueles que recebem apenas para ter. Quem recebe apenas para ter, retém. Mas quem recebe para dar, este não lhe falta renovação. Nesses dias,
eu senti claramente que nós necessitamos de um mover, mas um mover do Espírito, como o mover, a Bíblia chama mover de muitas águas. Nós precisamos do mover das águas. Não é sem motivo que na criação, a Bíblia diz, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O fluir das águas é que sempre há uma novidade na água que passa. Nunca é a mesma água. Ser a mesma água implica em água parada. E nós não temos uma água parada. Nós temos uma água que flui do nosso interior. Rios que fluem do nosso interior. Eu e você não fomos feitos para reter. Eu e você fomos feitos para, a partir de nós, fluir. Amém. Fluir, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória pôs a ele eternamente. Amém. Glória pôs a ele. Aqui, como disse Spurgeon, nesse versículo, a doutrina e a devoção. E eu concordo, porque dele, por ele e para ele é a doutrina. Glória pôs a ele eternamente. Amém. É a devoção. Temos que estar tanto com a doutrina como com a devoção, tanto com a palavra quanto com a adoração. Estas coisas não se separam. Em muitos lugares há quase que uma luta, uma discussão entre palavra e adoração. O centro do culto é a palavra. O centro do culto é a adoração. Nós nascemos para adorá-lo. Nós estamos nesse mundo para pregar. Meus irmãos, a palavra e a adoração não se separam. Não se separam. São partes de um todo que recebemos de Deus e que entregamos a Deus. Necessitamos de doutrina, mas necessitamos de devoção. Doutrina sem devoção é abandonar o primeiro amor, embora tenha zelo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Zelo não faltava. Às vezes nós confundimos sermos zelosos com sermos devotos. Às vezes palavras como estas, por causa da ruptura que houve entre catolicismo e protestantismo, nós abandonamos muito uma palavra tão poderosa, tão extraordinária na nossa língua, que é a devoção. Precisamos ser devotados. Queremos do Senhor a aliança. Devemos ao Senhor a devoção. Precisamos, de fato, sermos aqueles que se entregam. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é devotar-se plenamente a Deus. Amar ao Senhor com todo o seu ser, de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, eu diria.
com todo o seu entendimento. Nós precisamos amar e amar plenamente ao Senhor. Não amar apenas de boca. Este povo louva-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos ter um coração em Deus. Um coração com Deus. E um coração para Deus. Por quê? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada aconteceu, nada acontece e nada acontecerá sem a intervenção do Senhor. E se nós confiamos nessa palavra, se nós confiamos nessa soberania absoluta de Deus, se é soberano, é absoluto. Se nós confiamos nesta onipotência do Senhor para realizar todas as coisas, sabendo que tudo tem origem nele, por isso nós temos que orar. Mas Deus sabe, mas ore, porque a origem de tudo está nele. Porque dele, é nele a origem de tudo, por meio dele. Oremos, por quê? Porque é por meio dele. Oremos, por quê? Porque é para ele. Se nós realmente crermos neste simples versículo, que é profundo, o que ele tem de simples, ele tem de profundo. Se nós crermos, de fato, nós faremos todas as coisas segundo a sua vontade. Por isso o Senhor veio nos salvar e veio nos dar, por meio da salvação, mais do que meramente sermos livres da condenação, que não é pouca coisa. Ele poderia dizer, eu vim para salvá-los. Há textos que dizem isto, eu vim buscar o que está perdido. Mas Jesus, para resumir o motivo de sua vinda, que nós sabemos que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas seja salvo. Sim, meu irmão, salvo. Isso não é algo que é de nós, isso é dom de Deus, é pela graça do Senhor, porque somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Pela graça de Deus, mediante a fé. Mas Jesus disse, eu vim, e o propósito da vinda de Cristo foi, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. E que vida mais abundante existe do que a vida eterna? Mas cabe eu falar algo aqui, que a vida eterna não é apenas viver eternamente. Talvez se alguém aqui ouvisse uma proposta dessa, você não vai morrer. Há um conto grego de um homem que conseguiu esse prodígio, que simplesmente foi enganado pelo seu próprio desejo. O seu desejo era não morrer, e ele não morreu. Só que ele esqueceu de pedir não envelhecer. De modo que ele não morreu, e ele envelheceu. E o que era para ser a alegria de viver se tornou o tormento de estar vivo. Porque, meus irmãos, Deus
não veio apenas para que você viva e viva eternamente. Porque vida eterna não é apenas viver para sempre. Vida eterna é um tipo, uma qualidade de vida. É a vida de Deus. Deus veio para que você viva como Ele vive. Aleluia! Eu não sei se você consegue ver a profundidade ou mesmo a loucura de falarmos tal coisa. Por isso, a vida está nele. A vida é Ele. E nós precisamos estar em Cristo para viver, porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Por isso nós carecemos e carecemos cada vez mais da vida de Deus. Já não sou eu mais quem vivo, diz Paulo, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora eu vivo, que dá uma ideia que eu vivo agora essa vida. A primeira ideia que dá é que você tem o chamado momento. Você tem um momento. A vida que agora eu vivo. E também eu tenho uma vida, até mesmo um tempo. A vida que agora vivo em Cristo Jesus. Não fora dele. Nele. Sabe que quando você começa a viver isto, você fica sobre o natural. Por isso você passa a viver o sobrenatural. Você está acima. Uma das epístolas que é considerado quase que um ode, uma canção, um louvor, a alegria, título este que era o título da Nona Sinfonia de Beethoven. A Nona Sinfonia de Beethoven é uma celebração à vida, é um ode à vida, um ode à alegria. Considerada o texto nas Sagradas Escrituras que mais louva a felicidade, que felicidade é algo ainda muito maior do que alegria. Você pode dizer que ter alegria sem felicidade é ter uma alegria em vão. Uma alegria em vão, perdão. Mas ter felicidade é outro nível. É outro nível. E não dispensando de maneira nenhuma a alegria e a celebração. Sabe, essa palavra celebrar, ela tem uma origem tão bela que ela é uma explosão. Ela não é simplesmente parabéns para você. Não que um parabéns para você não possa ser algo explosivo até, mas ela é uma explosão de louvor, de gratidão. Isso é celebrar. Nós deveríamos celebrar dessa maneira. Nós deveríamos celebrar tudo. A Ele pôs a glória, eternamente. Amém? Nós deveríamos celebrar dessa maneira. Mas deixe-me dizer, a epístola do apóstolo Paulo, que é a celebração, a felicidade e a alegria, como nenhuma outra é a epístola de Paulo aos Filipenses. E juntamente com a epístola de Efésios, são aquelas epístolas estranhamente escritas numa prisão. Paulo escreveu de todo o seu contentamento. Aprendi a estar contente.
Alegrai-vos hoje no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo mostra todas essas palavras e aonde? Na prisão. E em a epístola aos Efésios, que ele também escreveu na prisão, diz: porque Deus nos assentou em lugares celestiais. Estou assentado em lugares celestiais. Assentado numa prisão que ele estava. O lugar, as circunstâncias, o natural não poderá te limitar, porque você caminhará sobre, acima do que é natural. Paulo estava numa prisão, mas a prisão não era o seu lugar. Ele estava vislumbrando o seu lugar. Ele estava declarando e ele estava se sentindo no seu lugar. Nós precisamos começar a viver esta palavra que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Deus, o povo que conhece o seu Deus, este fará maravilhas. Não há limites e limitações, nem o fato de estarmos limitados nos limita. Eu tenho dito que as minhas limitações estão limitadas totalmente à minha pessoa. Não que elas não possam afetar outras pessoas, mas elas estão limitadas justamente à capacidade de me limitar. Mas elas não conseguem limitar o nosso Deus. O nosso Deus. Por isso Paulo diz: quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quanto mais dependente de Deus, mais podemos. Quanto mais independente de Deus, mais podemos simplesmente o que podemos. Mas dependente de Deus, nós podemos o que não podemos, mas o faremos por meio do Senhor. É isto que nós precisamos viver, sabedor que tudo tem origem nele, que tudo é por meio dele e tudo é para ele, de forma que tudo seja para a glória de Deus. Tudo que façamos, quer em palavras, quer em atos, façamos para a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. É assim que nós vamos conduzir. Deus está nesse barco. Jesus está nesta embarcação. Eu quero atirar a rede do lado que ele me diz para atirar. Eu quero jogar a rede aonde ele me diz para jogar. Eu quero lançar a rede quando ele diz para lançar. Eu quero não confiar na rede. A rede, ela se rasga, mas o milagre continua. O barco pode até se perder, mas o milagre continua. O pescador pode ser incapaz. É interessante que nos 2 encontros com Pedro, os 2 no mar de Tiberíades, Pedro não tinha pescado nada e era pescador. Duvido muito que Pedro tenha tido tantos fracassos em sua vida, mas coincidentemente os 2 encontros com Jesus, ele nada conseguiu. Mas chegando, o Senhor, ele conseguiu o que de outra forma ele não conseguiria. E para mim, no 2º encontro, o maior pescador foi Cristo. Porque chegando Pedro, Cristo, sem barco, sem rede,
sem isca, já tinha peixe e na brasa. E isso não é conversa de pescador. Era o que havia já. De modo que Pedro precisou do barco. Pedro precisou da rede. Pedro precisou de tantas coisas, precisou até de Pedro. Mas o Senhor não precisava de Pedro. Não precisava do barco. Não precisava da rede. Então, para que tudo isso? Para dar o privilégio de ouvir ele dizer: trazei alguns para cá. Nós também traremos alguns para cá. Senhor Jesus, nós entregamos aqui ao Senhor esta palavra e te pedimos, pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor nos abençoe. Agora, quando formos participar da ceia do Senhor, que realmente entendamos que é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que vivamos isto e que possamos, assim, devotadamente, dar glória a ele eternamente. Amém, Pai. Nós nos consagramos aqui ao Senhor, nos dedicamos